Está connosco Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Muito boa tarde, bem-vindo. Agradeço a presença neste jornal. Ficou surpreendida com os dados apresentados por este estudo? Boa tarde, agradeço o convite. Efetivamente, sim. Acima de tudo, pela forma como foram divulgados e adotando um discurso que vai completamente contra aquele que tem sido adquirido nos últimos tempos e que tem refletido o que se tem passado nas nossas escolas. Quem está na escola, quem está no terreno, percebe perfeitamente que existem aqui dados que, de algum modo, ou pelo menos na generalidade, não correspondem àqueles que são indicados. Relativamente aos números, eles precisam de contextualização. Para já, no que diz respeito à diminuição de alunos nas nossas escolas. Nós lembramos que nos últimos 3 anos temos tido um aumento significativo na ordem dos 20 mil alunos que têm entrado nas nossas escolas, muito derivado, portanto, da questão da migração neste momento. Mas não só. Lembramos que na última década também nós tivemos presentes nas nossas escolas, portanto, um número de alunos e uma necessidade de se dar resposta a um maior número de alunos, por exemplo, no que diz respeito a necessidades educativas especiais. E quando nós temos várias turmas a terem um número mais reduzido de alunos, lembramos que quando uma turma tem até 2 alunos com necessidades educativas especiais que têm a redução de turma, isso implica garantidamente que ela tenha a ter uma redução do número de alunos, o que efetivamente por vezes não é possível, tendo em conta a falta de professores que existem em determinadas regiões do país. Portanto, no seu entendimento, estes números não correspondem à realidade? Pelo menos a nível nacional, em todas as zonas, não. Portanto, um estudo indica que nós temos escolas e também é um pouco confuso no que diz respeito a estes 40%, porque diz 40% das escolas. Parece-me haver aqui alguma questão que está por esclarecer se serão escolas, se serão turmas, até porque neste momento nós não temos propriamente escolas, nós temos agrupamentos e os dados, pelo menos que são apresentados, não indicam efetivamente de onde resultam estas conclusões. No que diz respeito às zonas onde efetivamente nós temos um número reduzido de professores e neste momento, desde setembro, que em determinados grupos de recrutamento já não temos professores disponíveis no concurso nacional, nós não temos estes números. Inclusive, em muitas zonas, o número de alunos por turma está além do máximo, portanto, com alunos supernumerários cujos diretores têm indicação para aceitar nas escolas, mesmo quando já não existe vaga. Portanto, é necessário contextualizarmos estes números e percebermos efetivamente onde é que estão a ter lugar algumas turmas que, de facto, têm um número abaixo daquele recomendado. Certamente dizem respeito... E em relação, desculpa interromper só para esclarecermos isto, em relação à perda de alunos, o ensino público perdeu ou ganhou, no seu entendimento? Nos últimos 3 anos tem vindo a aumentar. Portanto, nós temos dados que mostram... Mas este estudo revela que perderam-se 117 mil alunos na escola pública. Na última década, portanto, faz aqui uma comparação relativamente a dados de há 10 anos atrás. Precisamente. O que nós temos neste momento e nos últimos 3 anos, números que se podem confirmar através do Pordata, é que tivemos um aumento desde os últimos 3 anos de alunos e, aliás, a imigração mostra justamente isso e as nossas escolas, quem está no terreno, sabe efetivamente que o número de alunos tem vindo a aumentar, tendo muitas turmas, um número além daquele que é o máximo e que tem tido autorização para, efetivamente, assim ser, para dar resposta ao que temos tido. Além disso, temos também uma maior diversidade de alunos. Lembro que a escolaridade obrigatória, neste momento, é até aos 18 anos e nós precisamos de dar uma resposta. Os professores que estão nas escolas precisam de dar uma resposta a todos os alunos. Daí, por vezes, nós termos os cursos profissionais, efetivamente, com um número mais reduzido. Mas há pouco ouvi o professor David Justino referir que, portanto, relativamente à empregabilidade, alguns desses cursos não têm a empregabilidade que se supunha. No entanto, nós precisamos de dar resposta aos alunos que se encontram no sistema educativo e que têm 2 e 3 retenções e que precisam de uma formação alternativa. É nesse sentido que esses cursos, por vezes, surgem. E lembramos que eles não estão ao nível do 3º ciclo, onde, de facto, nós temos um número significativo de alunos a concluir, portanto, os 18 anos e que não têm a resposta. Portanto, ao contrário do que é indicado que a oferta educativa deveria diminuir, ela devia, inclusive, aumentar para que todos os alunos tenham na nossa escola então, uma resposta. qual é a sua leitura? Como é que chegaram a estas conclusões neste estudo?
Que leitura faz? A leitura é que, portanto, lá está, é uma média a nível nacional. É óbvio que nós temos escolas, e até para evitar a desertificação, por exemplo, no interior do país, onde efetivamente, se calhar, o número de alunos por turma é muito mais reduzido do que no Porto ou em Lisboa, nas zonas onde efetivamente temos um grave problema de falta de professores. Tendo em conta a média, é normal que dê valores nesta ordem, mas lá está, precisa de contextualização e precisamos saber efetivamente o que nós pretendemos da escola pública. É óbvio que se neste momento nós aumentarmos o número de alunos por turma e se os alunos começarem a ter uma carga letiva reduzida, efetivamente vamos ter uma maior resposta dos professores que neste momento estão no sistema. Mas nós perguntamos se efetivamente é esse o objetivo da escola pública. Perguntamos inclusive aos pais e chama a atenção, por exemplo, da CONFAP para se manifestar relativamente a este estudo e para saber se efetivamente é aquilo que se procura para os nossos alunos, porque o que nós procuramos é reverter, por exemplo, as tendências dos estudos internacionais que estão a colocar os nossos jovens a nível das aprendizagens num nível muito abaixo daquele que já tiveram. Portanto, nós devemos de investir a nível da atratividade da carreira para conseguirmos cativar os professores que, entretanto, abandonaram a profissão, e o estudo fala nos 9.000 que temos a mais, mas não refere, por exemplo, os 28.000 que abandonaram e, por exemplo, o número de aposentações que tem vindo a ter lugar. Eu lembro que, neste momento, e só ainda estamos em março, já tiveram lugar 1.088 reformas. Ora, de modo algum vai fazer face ao que nós temos. Nós precisamos é de investir em termos da formação dos nossos jovens para serem efetivamente professores e também a atratividade da carreira para trazer aqueles professores que abandonaram e para colmatar as situações, não aumentar o número de alunos por turma ou diminuir a oferta educativa. Portanto, ao contrário dos investigadores que realizaram este estudo, não considera que está a ser feita uma má gestão do ensino público? A gestão poderia ser otimizada em algumas questões, mas não é ela que está a levar a estes dados. E relativamente a investigadores e relativamente a estudos, chama a atenção para um outro também do EduLogo, que foi divulgado há poucos meses, de Isabel Flores, e que fala justamente da reserva de professores, aliás, uma análise à lupa, como ela diz. Portanto, relativamente a esse estudo, e que vem de algum modo contra aquilo que agora está a ser indicado, o que deverá ter lugar é efetivamente a formação dos professores e o aumento da atratividade da carreira para nós conseguirmos dar aos nossos jovens efetivamente a formação que precisam. Neste momento, e tendo em conta o que nós encontramos nas escolas, entendemos que, por exemplo, o aumento do número de alunos por turma iria reverter, portanto, aqui essa atratividade. E também chama a atenção relativamente ao processo que nós temos tido relativamente à escola pública. Certamente todos nós nos lembramos da altura em que, por exemplo, no primeiro ciclo, nós tínhamos turmas com vários níveis de ensino. Tínhamos o primeiro e segundo ano ao cargo de um só professor. Será que nós queremos reverter o nosso ensino para essa altura ou queremos efetivamente levá-lo num sentido diferente comparativamente ao que tem acontecido e levando o caminho que efetivamente nós precisamos da nossa escola pública? Muito bem, Cristina Mota, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.